A vida não é algo que sempre nos surpreende. Eu vim para Hope Valley para ser professora, mas encontrei muito mais do que isso. Eu posso cuidar dos meus tropeções. Muito obrigada. Você não vai durar um mês em uma cidade como essa. Essa cidade e as pessoas me transformaram. Elas abriram meus olhos para coisas que eu jamais havia imaginado. Tome cuidado. Eu consigo fazer isso. Brasileiros, as dívidas se acumulam. Nem tudo aquilo que você vê, você pode comprar. As dívidas nós resolvemos depois. A principal delas, entre a maioria, é do cartão de crédito. Segundo especialistas, o hábito de pegar empréstimos para pagar as dívidas só piora a situação. SPC é nome sujo, pensão que eu não consigo pagar direito. Outra pesquisa ainda revela que quase metade da população está endividada. Muitos se encontram em um ciclo sem fim de endividamento, como se ter dívidas fizesse parte de uma vida normal. Mas é preciso prestar atenção no orçamento, nas parcelas dos empréstimos e negociar as dívidas. Em geral, é recomendável que as dívidas elas não ultrapassem 1/3 da renda das famílias, porque acima de 1/3, a dívida acaba comprometendo as contas essenciais que são importantes para o consumo das famílias. O Jerônimo já negociou as dívidas uma vez e pretende fazer uma renegociação. Mas ele não se desespera e continua fazendo o que gosta. Eu vou pro litoral paulista, eu vou pro shopping aqui em Itaquera, né? Vou para outro shopping, então eu vou fazer minhas coisas que eu faço meu hobby, né? Andar de moto, passear, essas coisas eu não vou abrir mão de jeito nenhum. Mas será que é possível sair dessa situação? Enquanto uns não se estressam com as dívidas, outros seguem tentando honrar com os compromissos. Dívida faz parte do nosso cotidiano, né? Tem sempre dívidas de água, luz, que vai sufocando a pessoa. Você se sente sufocado por causa das dívidas? Está desacreditado? Brigas familiares, questões que parecem não ter solução. Rica não tô. Tô bem e um dinheirinho para mim poder sobreviver. Palmirinha, a vovó mais carismática da TV brasileira, morreu no ano passado. E de lá para cá, suas 3 filhas brigam na justiça por causa da herança. As 3 trocam acusações sobre patrimônio, lucros e não pagamento de empréstimo. Gente, eu quero passar energia para todos vocês. Porque o verde e amarelo vai brilhar de novo. Vocês podem ter certeza disso. Os 4 filhos do ex-técnico da seleção brasileira Zagallo também entraram em guerra por causa da herança. Neste caso, os desentendimentos aconteceram porque Zagallo deixou metade dos bens para um filho e o restante para eles dividirem. Os 3 contestam a decisão do pai e as brigas seguem intensas, sem previsão de término. Eu tenho 4 filhos, mas o único que está se dedicando a mim nesse final de vida é ele, Mário César Zagallo. Muitos estão desacreditados, mas será que existe uma saída? Seja qual for o túnel em que nos encontramos, a possibilidade de encontrar a luz depende de nossas ações, da busca por ajuda e da perseverança. Para você encontrar a luz no fim do túnel, é possível? Que Deus abençoe muito a sua vida e abençoe muito a sua família, você que me assiste agora de qualquer lugar do estado de Santa Catarina, o 011 3573 3500 e o 011 3573 3510 é o nosso SOS da
prosperidade com Deus. Dia 1º de julho, tanto às 7 como às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30, nós estamos fazendo, de acordo com a palavra de Deus, uma santa convocação. Está escrito claramente para mim e para você, no 7º mês, no 1º dia do mês, haverá uma santa convocação. Por isso que em todos os horários, nós teremos, meu amigo e minha amiga, 23 pastores clamando e orando por você. Será a primeira segunda-feira do 2º semestre. E eu tenho dito às pessoas aqui que esse semestre final tem que ser os melhores dias da sua vida. Você não pode aceitar a ideia de entrar ano e terminar o ano numa mesmice de vida, com dívidas, problemas financeiros, situação que se arrasta aí um bom tempo na sua vida. Essa maldição tem que ser quebrada. Essa vida limitada, essa vida amarrada, isso tem que acabar. Por isso que nós estamos convocando você, católico, espírita, um movimento de fé nós estamos fazendo, uma grande convocação, porque nós vamos, segunda-feira, chamar a atenção de Deus aqui nesse lugar. Esse nosso templo maior, vou colocar as imagens do nosso templo maior, de preferência até em tela cheia. Esse local será o local dessa santa convocação. Eu convoco você para estar conosco. Você vai entrar aqui, você vai colocar a planta dos pés nesse lugar, Deus vai te dar uma direção. Esse ano não termina, não vai terminar sem a nossa vitória. Tudo só depende de você, é estar conosco. E a prova viva que dá certo são os testemunhos. A prova viva que Deus não mudou são os relatos. Acompanhe as histórias e eu já volto. Como é que é o nome do senhor? É William. William, você começou o pacto, você já fez. Como é que é a sua história? Eu estava afastado da igreja, né, há um tempo. Aí eu conheci uma pessoa e ela me trouxe de volta dentro da igreja, né? E aí a gente iniciou o pacto. Ela já estava no pacto e eu iniciei o pacto junto com ela, né? Eu que estava desempregado, estava numa situação bem complicada. As coisas começaram a mudar. Eu fui contratado numa empresa internacional muito bacana. Comecei a vender muito, comecei a cada vez mais me aproximar, né, de Deus. E há 2 anos, mais ou menos, a gente fez uns investimentos, né? A gente comprou uns imóveis e a obra parou. E o dono da obra, ele desapareceu. Não deu um golpe, né? Mas tudo ficou travado. E a gente firme no pacto, na palavra, vindo, pegamos o óleo, pegamos os elementos, a gente ia lá na obra, colocava os elementos. E na semana retrasada eu fui lá na obra e tinha uns rapazes lá, trabalhando, voltando com a obra. E aí eu, como quem não quer nada, eu perguntei, né, para eles o que estava acontecendo, se eles estavam retomando a obra. E eles me falaram que haviam retomado a obra naquele dia. Um dia antes teriam tentado retomar, não conseguiram por causa do material. E naquele dia eles estavam retomando a obra para entregar os apartamentos esse ano. Que legal, né? Dá certo quando obedece, né? Dá certo. Muito mais vai vir e vai entregar e vai arrebentar. Deus abençoe. Qual é seu nome? Sandro. Seu Sandro, como era a sua vida antes de Deus abrir as portas? Em 2005 eu cheguei aqui, eu tinha perdido um emprego que eu ganhava muito bem, né? Na época, né? Eu ganhava muito bem. Aí eu vim para a igreja. E depois que eu vim para a igreja, eu fiz um voto aqui com Deus, eu recuperei aquele emprego já no outro dia. Recuperei aquele emprego, fui lá e eu tinha determinado, fui lá e consegui de novo. Depois de uns 4 anos eu fiquei sócio da empresa e depois de um tempo eu vendi a empresa, né? Só que daí, de lá para cá, eu nunca mais precisei procurar emprego. Nunca mais. Hoje eu tenho meu próprio negócio, né? E nunca mais de lá para cá, eu não sei o que quer dizer me dar um emprego. Não sei. Quer dizer, daquele momento que o senhor chegou, fez um voto com Deus, determinou, as portas se abriram e nunca mais se fecharam. Sim, senhor, nunca mais. Sim, senhor. O que é um pacto com Deus? Olha, um pacto com Deus é fidelidade. É tu ter fidelidade com Deus. É o que tu prometer, tu cumprir. E toda segunda-feira está aqui buscando a direção de Deus para aquela semana, para aquele mês, né? Vale a pena? Sim, senhor, vale muito a pena. Tá ligado. Deus abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Seu nome? Carlos.
Qual foi a vitória que depois fez a aliança, Carlos? Então, bispo, como o senhor falou, a força do braço e nem a força das pessoas também, né? Porque eu tenho pessoas bem-sucedidas na minha família que tentavam me ajudar de todas as formas. Um irmão meu falou assim, o que você quer, cara, para você viver sua vida? Eu falei, eu preciso de um carro, de uma aparelhagem de som boa, para me fazer meus eventos. Ele me deu tudo e tudo foi de água abaixo. Depois outro amigo tentou me ajudar também, destruiu o carro também, com o evento, som péssimo, entendeu? E daí uma amiga minha do Rio falou, cara, vai no congresso, entendeu? Aí eu comecei a vir e graças a Deus eu passei situação que só vivia despejado, entendeu? Morava num lugar 1 mês, 2 meses, não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar água, luz. Só humilhação? Só humilhação. Aí comecei a vir no congresso, às vezes não tinha nem o dia da passagem para vir, já vinha até de bicicleta, entendeu? Aí Deus foi dando visão, eu comecei a comprar reciclagem de bikes, o pessoal juntava nos ferro velho e aí eu fui progredindo, graças a Deus nunca mais trazia aluguel, comprei o meu carro, hoje tem até uns amigos meus que eu trago toda segunda que está aqui, tem um que me prestou a sinuca do bar dele para me dormir porque eu não tinha onde dormir, hoje eu estou trazendo ele, outros amigos, e eu ficava esperando eles terminar o jogo de baralho deles até tarde para poder eu dormir na sinuca, colocava um colchonetezinho e dormia lá porque eu estava despejado, entendeu, sem condições de pagar aluguel. E graças a Deus, hoje eu estou com as 2 fontes de renda, que é os eventos, né? Hoje eu tenho um som de alta qualidade, tenho o meu carro, trago meus amigos, sempre na segunda-feira. Em paz. Estou em paz e não atrasei mais aluguel. E é só o sinal de Deus e costumo dizer que esse congresso na segunda-feira faz parte da minha vida para sempre. Sabe por que ele estava nessa situação? Ele tinha um problema espiritual. Quando uma pessoa tem problema espiritual, todo mundo pode tentar ajudar ela que não consegue. Você é capaz de se prejudicar, mas você não consegue ajudar a pessoa. Tudo que você investir na pessoa vai por água abaixo. É capaz da pessoa perder tudo, mas não conseguir levantar. Quando tem problema espiritual, só Deus levanta. Isso é só o começo, tem coisas maiores pela frente. Deus te abençoe. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Eu te aguardo aqui na próxima segunda-feira, os 23 pastores. Eu quero que a senhora, o senhor, você que está me assistindo agora, desacreditado aí, né, sentado nessa cadeira, nesse sofá, achando que o seu problema, que essa situação é o fim, é nada. Um dia você vai dar a volta por cima, vai estar aqui dando o seu testemunho. O seu testemunho vai abençoar muita gente, sabia disso? Tem pessoas aí na sua casa que dependem de você. Tem pessoas aí na sua casa que se você parar, meu amigo, ela para também. Você precisa reagir. Você é a coluna aí. Esteja conosco aqui nessa primeira segunda-feira do segundo semestre. Volta para o pacto. Vamos vencer através da fé. A história do Roberto que eu vou colocar agora é maravilhosa. Acompanhe e eu volto daqui a pouquinho. Hoje você vai conhecer a história do Roberto Juliano. Ele teve uma infância muito difícil por causa de tanta miséria e da violência dentro de casa. Na fase adulta, ele se envolveu com o mundo do crime. Olá, seja bem-vindo. Conta pra gente um resumo da sua história. A minha vida na infância já foi miséria desde o começo, aonde que a gente morava dentro de um barracão,
todo mofado, com o banheiro do lado de fora. A gente morava de favor, né? E ali os parentes, os amigos, as pessoas que nos conheciam, nos humilhavam, faziam piada com a nossa família por eu ter um pai alcoólatra, né? Uma mãe lavadeira. Meu pai agredia minha mãe até chegar a quebrar ossos do corpo dela. E ali a gente foi crescendo assim. Desde novo, muita miséria, e eu, por ser uma criança ali com vontade de ter as coisas, eu fui crescendo daquele jeito. Comecei a fazer pequenos furtos, fui crescendo naquele ambiente ali de muita miséria, e quando eu me envolvi com outros tipos de amizades, onde que me levou para o crime, entrei para o tráfico, a pequenos assaltos, a pequenos roubos, e cheguei a ser condenado a 5 anos e 5 meses. E ali a miséria não acabou, porque eu cumpri aquela pena, saí, continuamos vivendo no fracasso, uma pessoa sem estudo, uma pessoa sem formação nenhuma, sem respeito, uma pessoa que era mal vista aos olhos da sociedade. E assim foi toda a minha vida. Só fracasso, miséria, doença. Assim eu vivi. Qual foi a pior situação que você vivenciou? Eu me lembro que na pior situação da minha vida foi quando, já casado, eu e minha esposa conseguimos alugar uma loja, porque a gente não tinha condição de alugar um barracão, alugar um apartamento. Então ali naquela loja era um calor infernal, era miséria total, água cortada, luz cortada, né? Ordem de despejo daquela loja. A gente era assim, motivo de chacota na rua por ver ali um casal morando dentro de uma loja. Então assim, era muita humilhação, era muito constrangedor a situação que a gente morava. Eu me lembro que a gente chegou uma época que nós precisamos de esquentar uma comida, eu não tinha um fogão, então eu cheguei a esquentar a comida numa churrasqueira, né? E uma outra vez também que eu necessitei de pagar uma passagem de um ônibus e eu não tinha. Então ali eu peguei as panelas da minha esposa, o pouco de panelinha que ela tinha, umas panelas velhas. Ali eu amassei, fui a um ferro velho próximo da minha casa e consegui vender. Ali eu consegui pagar uma passagem para poder voltar a pé. Então assim foi a nossa situação de fracasso, de miséria total, com muito rato, barata, esgoto. Assim foi a da pior situação que a gente viveu. Como você conseguiu escrever uma nova história? E quando nós chegamos na Igreja Universal, na reunião do pacto com Deus, ali o homem de Deus, tudo que ele falava para a gente fazer, a gente obedecia. Tudo que ele nos ensinava, a gente colocava em prática. Após fazer uma aliança com Deus, quais foram as suas conquistas? Então Deus deu a direção, Deus deu sabedoria, né? E hoje a gente tem uma empresa no ramo de transportadora de cargas, né? Onde a gente tem mais de 50 caminhões agregados, que são parceiros nossos. Nós atendemos todo o Brasil e a gente tem sítio com piscina, com sauna, com cascata de peixe. A gente mora numa casa, para quem morava numa loja, hoje a gente mora numa casa mais bonita da rua, do jeito que a gente sempre sonhou. Nós temos também pousadas que a gente aluga para famílias a final de semana, temos outros imóveis, terrenos, chácaras, né? Temos vários carros, temos caminhonete do ano, minha esposa tem o carro dela. Então assim, tudo através de uma aliança que a gente fez com Deus, naquela obediência, naquilo que o homem de Deus falava para a gente fazer. Mas o bem mais precioso em todas essas conquistas é a presença do Espírito Santo. É o próprio Deus morando dentro de mim. Ah, isso não tem preço. Isso não tem carro, não tem casa, não tem dinheiro, não tem posição diante dos grandes. O bem mais precioso é a presença do Espírito Santo. Ele que nos dá paz, Ele que nos dá direção em meio a problemas. É Ele que nos mostra a saída, é Ele que nos levanta do pó. Quando a gente está ali para baixo, desanimado, o Espírito Santo abraça, Ele conforta, Ele fala no ouvido, eu sou contigo. E isso não tem preço. O Espírito Santo é meu bem mais precioso. A Ele toda a glória e toda a honra. Roberto Juliano, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E
Por mais que a sua história seja difícil, saiba que pela fé tudo é possível. Então, faça como ele, participe da reunião da prosperidade com Deus e escreva também uma nova história. Voltamos com o senhor aí no estúdio. Que Deus abençoe o Roberto, Deus abençoe a Cid, nossa repórter. E é isso, meu amigo e minha amiga, que você precisa entender. Há um diferencial na vida de uma pessoa que prioriza essa comunhão com Deus, que tem o Espírito Santo. Você que está me assistindo, passando por lutas, por dificuldades, está vivendo um momento que você nunca viveu na vida. Morando de favor, né? De repente você me assiste agora e você veio lá do Rio Grande do Sul, está aí de casa em casa, você perdeu tudo. Você veio tentar uma vida nova aqui, em Santa Catarina. Você largou tudo lá, você deixou tudo, deixou um sonho, deixou uma família. E você quer trabalhar, você quer vencer, você quer dar a volta por cima. Eu pergunto para você como você vai conseguir isso sem Deus, sem o Espírito Santo, sem vir buscar. Esse mundo é uma selva, meu amigo, onde a pessoa que não tem Deus é devorada, é pisada, é humilhada. O que você quer para você? Você quer um futuro abençoado? Você quer o melhor para a sua família? Então você vai precisar desse pacto, dessa aliança com Deus. Vem buscar a sua aliança. Se você já tem, traz ela. Nós vamos ungir. E segunda-feira nós vamos estar em número de 23 pastores. Vamos orar por você. Vamos agora uma mensagem, eu já volto. Um dia você chegou aqui, com a vida destroçada. Fez parte desta multidão. Recebeu a direção e a força necessária para vencer, e em pouco tempo a sua condição já era bem diferente. Já não tinha mais o nome sujo, os negócios iam de vento em popa, os caminhos se abriram e tudo começou a dar certo. Seu tempo, todavia, se encurtou por conta do aumento do trabalho e já não havia mais espaço no dia para buscar a direção de Deus. Hoje você está longe, colhendo os frutos da sua aliança quebrada. Os negócios se foram, as dívidas voltaram a fazer parte da sua vida e a falsa sensação de bem-estar deu lugar à preocupação e ao desespero. Se um dia você fez parte desta multidão, já esteve no quadro dos vencedores e por um motivo ou outro quebrou a sua aliança e se afastou, chegou a hora de retornar. A oportunidade de você firmar uma nova aliança com Deus e recuperar tudo que perdeu no maior congresso de prosperidade do mundo. Eu aguardo a senhora, o Senhor, você que está acompanhando aqui segunda-feira para esse clamor da virada. Estaremos em número de 23 pastores. Vamos lutar por você. Esse ano não termina sem a nossa vitória. Levanta a cabeça, enxuga as lágrimas, venha lutar. Se você vier lutar, Deus vai te abençoar. Avenida Mauro Ramos, 1310, e eu deixo vocês com essa mensagem que fala a respeito do domingo. Deus abençoe a sua vida. Você conhece os 7 benefícios de vir à igreja aos domingos? Primeiro, você começa a semana de mãos dadas com Deus. Segundo, recebemos força espiritual. Terceiro, o desenvolvimento da fé através do entendimento da palavra de Deus. Quarto, união familiar. Quinto, alcançamos saúde física, mental e espiritual. Sexto, aprendemos a colocar Deus em primeiro lugar. E sétimo, passamos a ter comunhão com Deus. Por isso não perca. Esteja conosco neste domingo na concentração de fé e milagres. Quebre os preconceitos e dê uma chance a si mesmo de mudar a sua história de vida. Domingo, às 9h30 da manhã na Catedral da Fé. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis.
ou em uma Universal mais perto de você.